Outra ferramenta importante para o nosso processo de documentação de projeto é a ferramenta região, que tem aqui uma variável de região de máscara. Tá? Então nós temos região preenchida e região de máscara. As duas funcionam da mesma forma. A única diferença entre elas é que aqui vai ser sempre o interior branco, tá? Portanto, como se eu estivesse apagando uma área, né? E a outra é uma região preenchida. Então eu escolho qual o padrão de preenchimento desta região. Portanto, vou começar aqui pela primeira e depois eu mostro a diferença da outra. Então nota aqui, quando eu inicio esse comando, ele já abre aqui, ó, uma janela bem conhecida para a gente, né? A gente acabou de ver aqui a respeito dos estilos de linha e as ferramentas de desenho. Com essas opções, eu vou ter que desenhar um perímetro, um polígono fechado, e dentro desse polígono será preenchido com um padrão de preenchimento. Aí as ferramentas de desenho são exatamente iguais. Portanto, eu vou fazer só aqui um retângulo, ó. Vou pegar um retângulo aqui mais ou menos na área central. E dentro desse retângulo, nota que as linhas utilizadas podem ser escolhidas dentro daqueles estilos de linha que nós acabamos de ver no vídeo anterior. Inclusive está aqui a última que eu criei, ó, que é a linha vermelha, né? Terminado de fazer esse padrão, eu posso confirmar e, portanto, ele é preenchido com um padrão de repetição, tá? É aquele padrãozinho tipo Ashura, né? Para quem conhece aí o AutoCAD, é igual às Ashuras do AutoCAD. E aí eu posso também configurar esse padrão. Então eu posso selecionar o padrão de repetição aqui, de preenchimento, e escolher novos padrões. Então tem aqui alguns já configurados, preto sólido, por exemplo, ó, né? Eu posso também pegar aqui um outro qualquer, mas eu posso personalizá-lo. Então eu vou entrar em editar tipo, vou duplicar este aqui para não perder, eu vou criar padrão personalizado, até porque eu não sei o que eu vou fazer, né? Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui, ó? Na parte gráfica, eu consigo escolher o padrão de preenchimento, e aí dentro do padrão de preenchimento nós temos aqui diversos que o Revit já nos oferece. Temos dois tipos de padrão: padrões de desenho e padrões de modelo. Eles têm uma diferença bem simples entre eles. Tudo aquilo que for padrão de desenho significa que a distância das linhas será definida pela impressão. Então, quando eu digo aqui, ó, vertical 1,5 mm, significa que sempre, eu vou confirmar aqui, né, que sempre terá 1,5 mm impresso entre essas linhas. Então, na escala de 1 para 100, significa literalmente aqui 1,5 mm, né? Quando eu mudo aqui a escala, por exemplo, para 1,25, continua sendo 1,5 mm. E aí parece que a escala, na verdade, aqui, ó, que a escala do padrão de preenchimento diminuiu. Ele não diminui, na verdade é o desenho que aumentou de tamanho. O padrão é impresso exatamente no mesmo tamanho que ele já tinha antes. Então isso aqui são padrões de desenho. Os padrões de modelo, que são esses outros aqui, ó, são bem similares, eles já trazem valores relacionados à dimensão da peça. Então o que eu tenho aqui, por exemplo, 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros, né? É pouco. Deixa eu ver uma aqui maior, 600 milímetros, por exemplo, 600 por 600, ou seja, 60 centímetros por 60 centímetros. Poderia ser, por exemplo, um padrão de um piso cerâmico, né? Um porcelanato. Então eu tenho a cada peça dessa aqui, ó, 60 centímetros de distância. Quando eu mudo a escala, nota que a peça não muda de tamanho, né? Mudou aqui o padrão das linhas, mudou o tamanho do texto, mas a peça continuou do mesmo tamanho em relação ao resto do desenho. Ou seja, de modelo, ele mantém a dimensão real da peça. De desenho, ele já vai levar em consideração o tamanho que deve ser impresso, ok? Então essas são as duas principais diferenças entre esses tipos de padrões de preenchimento. Depois eu tenho aqui ainda a opção de escolher o segundo plano opaco ou o segundo plano transparente. O que quer dizer isso? Eu vou mudar para transparente, né? Não mudou nada a princípio, mas eu vou aumentar aqui a dimensão dessa Ashura. Eu vou pegar aqui um pouquinho mais. Tá? Então nota que eu consigo ver, por exemplo, ó,
a linha do beiral, tá? Porque ele está com fundo transparente. Eu vou trocar ele para fundo opaco, aplico, e eu já não vejo mais a linha do beiral. Tá vendo aqui? Por que as demais linhas eu continuo visualizando? Esta linha, por exemplo, e essa outra. Porque são linhas de anotação. Tá? Toda vez que eu faço uma linha de anotação, ela é sempre visível, é sempre colocada em primeiro plano. Essa parte aqui de colocar o padrão de preenchimento com fundo opaco, ele só cobre as linhas de modelo, só aquilo que é 3D. Tá? Então é como se eu estivesse desenhando em cima de um papel vegetal, em cima do meu projeto. Então é isso que a gente faz aqui com o padrão de preenchimento. Além disso, tem algumas alterações aqui que ainda podem ser feitas, que é a espessura dessa linha aqui interna e também a cor dela. Então eu posso colocar, por exemplo, se fosse de fato aqui ó, um padrão de preenchimento de um piso cerâmico no porcelanato, eu poderia colocar um cinza mais clarinho, por exemplo, né, e deixar aquela linha mesmo. Ou se fosse um outro tipo de padrão, poderia colocar uma cor mais vívida e também colocar aí uma linha mais espessa, né, só para a gente poder visualizar. Eu acho que eu acabei não mudando aqui a espessura da linha, então linha mais espessa, ok, e ele já assume essas configurações. Para fazer a máscara, eu só preciso trocar aqui para máscara, e aí ele vai aceitar como borda da máscara esses padrões de linha, né, que eu posso escolher aqui. Inclusive aparece uma nova quando eu estou trabalhando com um padrão de preenchimento, que é a linha invisível. Eu posso estar escolhendo uma linha invisível e simplesmente cobrir uma parte do projeto que eu quero esconder. Então daí o nome máscara, né? Lembra que o que é aquilo que é elemento de anotação ele não esconde, ele só esconde elementos de modelo, tá bom? Então se eu sobrepor ele aqui ó, a outra, ele fica cobrindo esta região, mas não cobre essa linha.